Imagine o Japão em 1941. O Império encara uma escolha brutal. O couraçado Yamato está quase pronto. 72 mil toneladas de aço, 6 mil toneladas de precioso óleo combustível e uma tripulação de 2.700 homens. Ela é o orgulho da Marinha Imperial. Mas o Japão está ficando sem tudo. Sem petróleo, sem aço e sem esperança. E se em vez de lançá-la ao mar, o Japão tivesse sucateado o navio por completo? E se todo aquele metal, combustível e mão de obra virassem o que o Japão realmente precisava? Armas, projéteis e munição. Os números são chocantes. O impacto teria sido devastador. Não mudaria o resultado final, mas poderia ter deixado a campanha do Pacífico muito mais sangrenta. Os tanques japoneses eram terríveis. O tipo 97 Chiha pesava 15 toneladas. Sua blindagem era tão fina que metralhadoras americanas de calibre 50 atravessavam direto. Em Saipan, formações inteiras de tanques foram dizimadas em minutos. Mais tanques não teriam mudado nada. O Japão não precisava de blindados. Precisava de poder de fogo. Metralhadoras, artilharia, munição e canhões antiaéreos. Armas que podiam transformar cada ilha do Pacífico em uma fortaleza de morte. A Yamato continha 72 mil toneladas de material. Cerca de 23 mil toneladas eram chapas de blindagem. Entre 40 e 50 mil toneladas eram aço estrutural utilizável. Esse aço podia virar armas em vez de um único navio de guerra. Com isso, o Japão poderia ter construído 5 mil obuses adicionais de 105 milímetros, espalhados por 30 das ilhas mais estratégicas: Okinawa, Iwo Jima, Saipan, Peleliu e outras. Redutos principais receberiam 500 canhões cada. Ilhas médias, 200 canhões. Atóis menores, 50 canhões. Imagine os fuzileiros navais americanos desembarcando nessas praias sob fogo de artilharia constante. Granadas explodindo em todas as zonas de desembarque, sem áreas seguras, sem pausas para se reagrupar. Cada onda encontra paredes de fogo. 40 mil toneladas do aço do Yamato poderiam ter produzido 100 mil metralhadoras pesadas tipo 92, distribuídas pelas mesmas 30 ilhas. As maiores, como Iwo Jima e Okinawa, poderiam ter 3 mil cada. Posições importantes, como Saipan e Peleliu, 2 mil metralhadoras. Atóis pequenos, 500 metralhadoras. Historicamente, Iwo Jima tinha cerca de 700 metralhadoras. Adicione mais 3 mil, e você chega a 3.700 no total. Mais de 5 vezes o poder de fogo. Cada arma dispara cerca de 450 tiros por minuto. Juntas, isso dá mais de 270 mil balas a cada minuto. 4.500 balas por segundo. A praia não só ficaria sob fogo, ela se tornaria intransitável. Água fervendo com os impactos. Traçantes formando paredes sólidas de luz, sem brechas, sem piedade. O Yamato levava 1.000 projéteis gigantes. Cada um pesava cerca de 3.200 libras. Se esse aço e propelente virassem munição de 75 milímetros, o resultado seria 250 mil projéteis. Uma única peça de artilharia dispara 20 tiros por hora. Isso significa que 5 mil canhões poderiam atirar sem parar por 2 horas e meia. Ou que 1.000 canhões poderiam atirar por 12 horas seguidas. Imagine Iwo Jima. Não 40 minutos de bombardeio, e sim 12 horas seguidas de explosões sacudindo o chão. Se fosse convertido em projéteis de 105 milímetros, você teria 83 mil tiros. Em Okinawa, onde a batalha durou 82 dias, os canhões japoneses muitas vezes ficaram em silêncio para economizar munição. Com tanta sobra, eles poderiam disparar 20 tiros por hora, toda hora, por um mês inteiro. O latão, o cobre e o aço nas peças do Yamato poderiam virar dezenas de milhões de munições de fuzil e de metralhadora. Em Tarawa, os defensores japoneses ficaram com pouca munição após apenas 3 dias. Alguns bunkers ficaram em silêncio. Não porque os homens estivessem mortos, mas porque não restavam balas. Com o metal do Yamato, cada defensor poderia ter 500 tiros em vez de 100. O suficiente para manter o fogo o dia todo. Sem racionamento, sem silêncio, só fogo de supressão sem fim.
Todo fuzileiro obrigado a rastejar, pregado ao chão por uma tempestade de balas. Cargas banzai que normalmente fracassavam no meio do caminho porque os fuzis ficavam sem munição. Agora seguiriam com carregadores cheios. 400 tiros por homem. Eles não parariam a 50 metros da linha porque suas armas estariam vazias. Continuariam avançando até que o fogo americano os parasse fisicamente. Cada posição defensiva poderia lutar até ser destruída. O Yamato também levava 162 canhões antiaéreos de 25 milímetros. Espalhe esses canhões pelas ilhas. Agora Tarawa, Peleliu e Iwo Jima têm dezenas de posições antiaéreas cada uma. Bombardeiros americanos que antes voavam sem oposição enfrentariam paredes de traçantes. Bombardeiros de mergulho forçados a arremeter mais cedo. Aviões torpedeiros voando mais alto e errando os alvos. As perdas aumentando. Grupos aéreos de porta-aviões levando mais tempo para se recuperar. A superioridade aérea ficando cara. O próprio céu ficando perigoso. E tem o combustível. O Yamato armazenava cerca de 6.300 toneladas. Em 1944, a frota do Japão estava parada por falta disso. Essas 6.000 toneladas poderiam ter mantido 60 contratorpedeiros em plena operação, ou mantido 30 porta-aviões ativos por uma semana, ou abastecido 150 caça-zero por toda a sua vida operacional. Um Zero consumia cerca de meia tonelada por hora de voo. Isso dá 12.000 horas de voo. O suficiente para treinar 200 pilotos, com 60 horas para cada um. Em vez de recrutas inexperientes caindo durante a Batalha do Mar das Filipinas, o Japão teria veteranos treinados. Essa batalha talvez ainda terminasse em derrota, mas não em massacre total. A tripulação de 2.700 homens também poderia ter sido realocada. Gente suficiente para tripular 50 submarinos. Submarinos japoneses afundaram cerca de 5 milhões de toneladas da marinha mercante aliada. Mais 50 poderiam ter acrescentado mais 1 milhão de toneladas afundadas. Ou esses marinheiros poderiam ter tripulado 20 contratorpedeiros de escolta, protegendo comboios de navios mercantes. Submarinos americanos destruíram 60% do transporte marítimo do Japão. 20 contratorpedeiros de escolta a mais poderiam ter salvado centenas de milhares de toneladas de carga vital. Petróleo, comida, munição, carga que na história real nunca chegou. No total, sucatear o Yamato teria significado 5.000 canhões de artilharia, 100.000 metralhadoras, dezenas de milhões de balas, 162 canhões antiaéreos, 6.000 toneladas de combustível e mão de obra suficiente para uma frota de submarinos. Agora imagine as consequências. Tarawa dura 4 dias em vez de 3, com 5.000 baixas americanas em vez de 3.000. Iwo Jima se arrasta por 50 dias em vez de 36, com 40.000 baixas em vez de 27.000. Okinawa se estende por 100 dias, com perdas ainda maiores. Cada ilha mais difícil. Cada batalha mais sangrenta. A pressão pública nos Estados Unidos aumenta. As estimativas de baixas para invadir o Japão sobem de 1 milhão para quase 1,5 milhão. Teria mudado o resultado final? Não. A indústria dos Estados Unidos era grande demais. Seus recursos eram vastos demais. O Japão ainda cairia. Mas o caminho até a vitória teria sido muito mais terrível. Cada desembarque de fuzileiros navais sob o triplo do poder de fogo. Cada bombardeiro voando por fogo antiaéreo pesado. Cada soldado enfrentando defensores que nunca ficavam sem balas. Esse é o preço do orgulho. Trocar milhares de armas práticas por um monumento flutuante, que disparou seus canhões só uma vez, antes de afundar em 2 horas. O Yamato não era só um navio. Era o sonho do Japão. Um sonho pago com oceanos de sangue. Inscreva-se para mais histórias da Segunda Guerra Mundial.